por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, né? Como a canção falou, que possamos estar aqui como crianças diante do Senhor. Não sermos crianças no nosso dia a dia com Cristo, mas diante da adoração, diante do momento que nós estamos aqui adorando, nós temos que estar como crianças, com o nosso coração totalmente, com aquela pureza, né, de uma criança. E é isso que o louvor disse, que possamos estar aqui como verdadeiras crianças, adorando ao Senhor, com o nosso coração voltado totalmente para o Senhor. O Senhor é bom, Ele tem cuidado de nós, né? Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui. Nós não viajamos, nós não curtimos o feriado, né? Mas nós ficamos aqui e estamos aqui para adorar o Senhor, né? Não importa a quantidade de pessoas que possam estar aqui, o importante é que você veio. O importante é que você veio receber a sua porção, né? O que vai ser ministrado nesta noite é para você, né? Não foi em vão que o Senhor preparou esta mensagem. Nós não podemos ficar pensando, por que fulano não veio? Essa mensagem podia ser, ele poderia estar precisando. Não, é eu e você que estamos precisando dessa mensagem nesta noite. E eu sei que esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela já serviu para mim, já foi uma instrução para mim, né? Eu coloquei até meu nome assim no versículo, porque ele foi para mim. Eu pedi algo de Deus para estar falando um pouquinho nesta noite, nesse culto de oração, para dar algumas instruções, mas primeiro ele falou comigo, né? E eu fiquei obrigada, Senhor, por essa palavra. Então o Senhor já falou comigo e vai continuar falando. Enquanto eu estou falando aqui para vocês, eu vou estar recebendo junto, né? E que você possa trazer a sua alma cativa à palavra e não perder nada que o Senhor tem para falar com você nesta noite. Olha só, e aí, hoje nós temos um dia assim, o dia da independência. Podia a gente estar aqui falando com a bandeira aqui do Brasil, né? Esquecemos, né, na realidade, né? Porque hoje é um dia onde nós vamos tirar um momento para clamarmos pelo nosso país, pela nossa nação, pelo nosso presidente, né? Independente se você votou nele ou não, ele é o nosso presidente. Nós, como cristãos, nós temos que ter outra postura diante dessas coisas e dizer, ele foi colocado lá em um cargo que o Senhor preparou. Ele não foi colocado por Deus lá, mas o cargo que ele exerce foi Deus que preparou. Então, nós como igreja do Senhor, temos que ter o cuidado de estar sempre orando e torcendo para que nossa nação evolua. E uma das coisas que nós podemos agradecer a Deus é que hoje nós temos alguém que está lá, independente do partido, se eu torci por ele ou não, mas um homem que confessa publicamente que é do Senhor, que o Brasil é do Senhor. Isso vale a pena, porque há muitas nações aí que não querem nem que o nome do Senhor seja falado. Há pessoas que não podem, que até as suas Bíblias nos seus aplicativos de celulares, eles estão sendo pegos e estão sendo confiscados para ver se tem algum aplicativo bíblico instalado, porque eles não podem andar com uma Bíblia como esta. E com a facilidade da nossa tecnologia hoje, muita gente, principalmente nesses países mais onde como é que diz a palavra? A perseguição está acirrada. Os nossos irmãos, eles abaixam os aplicativos aqui para não perder o foco da palavra, para estar sempre sendo instruído por Deus. E nós sabemos que eles estão sendo atacados em algo tão particular, que é o nosso celular. Eles estão sendo atacados por ouvir, por ter um aplicativo da Bíblia. E nós, quando eu ouço o presidente da nossa nação dizer que Deus acima de todos, né?
que Deus é o centro de tudo no nosso Brasil, nós temos que nos alegrar, né? Nós temos que dar graças ao Senhor pela vida dele, porque há algo poderoso que nós temos que ter esse discernimento. Alguém que está regendo o nosso país, ele teme a Deus. E é um princípio bíblico. Então, se ele segue um princípio, se ele segue alguns princípios da palavra, nós temos que estar orando mais. Por quê? Porque o mundo bate contra esses princípios. Nós vemos que há muitas levantes por aí contra ele, e nós sabemos que não é contra ele, é contra os princípios que estão sendo preservados, que nós estamos tentando preservar. Então há uma guerra espiritual por trás de tudo isso. Então quando nós ouvimos ele declarar, nossa nação é do Senhor, nós temos que dar glória a Deus. Independente, nós somos maduros o suficiente, irmãos, para dizer, eu não queria ele lá, mas já que ele está, e ele teme ao Senhor, e ele teme a palavra, ele obedece os princípios, nós somos maduros o suficiente para ter discernimento, para saber separar as coisas, né? Então, nós somos gratos a Deus pela vida dele. Nós vamos tirar um momento bem mais extenso hoje, com certeza. Eu vou ministrar aqui uma palavra rápida, para que nós possamos tirar esse tempo um tempo mais extenso de orar, clamar pela nossa nação, pelo prefeito da nossa cidade, pela nossa cidade, para que as pessoas abram os olhos espirituais para enxergar o que está acontecendo, a guerra espiritual que há no mundo. E independente de quem está lá, nós temos que seguir princípios. E um dos princípios é orar pela nossa nação, orar pelas autoridades do nosso país, né? Então, o mundo pode estar em guerra, porque nós vemos que quando um partido ou um ou outro se levanta, muitos, eles não têm aquele coração de amor pela nossa pátria. Nós sabemos muito disso, né? Nós sabemos que tem muita gente que foi lá levantar bandeira hoje, mas não foi levantar a bandeira dizendo, Pai, eu declaro nossa nação sarada e curada, eu declaro uma nação santa, eu declaro um povo temente a Ti. É coisas tão pequenas que eles estão lutando, né? Por coisas que não, por valores que nós não defendemos, que a palavra não defende. Então, somos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito, e nós vamos orar nesta noite, clamar, tirar esse tempo para clamar o Senhor pela nossa nação. E algo poderoso que o Senhor falou no meu coração esses dias, eu estava estudando o Salmo 46, que é um salmo muito poderoso, e o Senhor me deu algumas instruções para a minha vida, e eu estava sem saber, Pai, eu vou falar sobre isso hoje. E ontem, a gente aqui conversando aqui na igreja, nós estávamos aqui, e ouvi uma palavra que foi aquietai-vos. E eu falei, a palavra, olha aí a confirmação da palavra que eu tenho que falar amanhã, obrigada, Senhor, por isso. E o Senhor me confirmou a palavra que eu ia ler, que eu ia ministrar hoje. Então, está lá em Salmo 46, versículo 10. O Salmo todo, o 46 todo, é maravilhoso. Mas eu vou focar agora no versículo 10. Salmo 46, versículo 10. Aleluia. Salmo 46, 10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aleluia. Essa palavra, aquietai-vos,
pode ser resposta para a sua vida, para o que você veio buscar, o que você está clamando durante toda a semana, pedindo: Deus, me dá uma palavra, confirma isso. A palavra de Deus hoje para a sua vida é: aquietai-vos. Aquietai-vos. Sabe que às vezes Deus nos instrui, não com muitas palavras, mas uma palavra só, como essa: aquietai-vos. Ela foi resposta para a minha vida durante esses dias que eu estava meditando, e hoje eu estava um pouco inquieta com alguma situação, e eu comecei a ler e eu falei: eu vou ministrar sobre isso, e a palavra é para mim. Eu estou preparando para o povo, mas essa palavra é para mim: aquieta. E aí eu coloquei: Lene, se aquiete, né? Porque às vezes nós temos que colocar mesmo, anotar assim, sabe? Em letras grandes, assim, Lene, nos versículos: Lene, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. É o que a palavra que ele me disse hoje. Lene, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. E eu posso dizer para a sua vida: aquiete e saber que o Senhor é Deus na sua vida, né? Então, aqui, essa palavra aquietai me chamou muita atenção. Olha outro versículo, outra tradução diz assim: fique quieto e saiba de uma vez por todas que eu sou Deus. Essa tradução eu acho maravilhosa, que ela diz: aquietai-vos de uma vez por todas. É como nós somos às vezes insistentes em algumas coisas, né? Às vezes nós estamos pedindo algo a Deus, pedindo uma resposta, e você está ouvindo a resposta de Deus, mas você não está se contentando. E se você não se contentou com a mensagem, com as respostas que Deus te deu durante essa semana, a palavra dele diz assim: fique quieta e sabei de uma vez por todas que eu sou Deus. É lindo, né? Esse salmo é poderoso. Essa palavra aquietai, nós podemos usar assim: quando você estiver inquieto mesmo, desesperado, você dizer: o Senhor, é como se você ouvisse o Espírito Santo dizendo ao seu ouvido: aquiete-se, pare de lutar, porque isso aí não é você que vai lutar, não é você que vai resolver, sou eu, né? E podemos usar também para os inimigos. Quando o inimigo se levantar, você olhar para ele e dizer: ei, pare de lutar. Você pode dizer para ele: Satanás, pare de lutar, porque eu sei quem eu tenho servido. E é como se Jesus estivesse assim: ei, Satanás, pode parar aí, pode se aquietar aí, porque eu sou Deus. E eu fiquei meditando sobre essas duas situações. Lene, aquiete e confirme. E quando as situações se levantam, eu posso dizer para Satanás: pare de lutar. Nem adianta você se levantar. Não adianta você se levantar. Pode se aquietar. Nós podemos usar esse versículo dessas duas formas. E eu achei poderoso. Aí o salmista diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Significa que o povo de Deus não deve ficar aterrorizado, mas deve reconhecer a soberania do Senhor sobre todas as coisas, conhecer e admirar sua providência. Diante dos levantes que possa ter se levantado, que você esteja passando, porque nós não estamos isentos das dificuldades, né? Nós estamos nesse mundo e nós sabemos quem está aí rodopiando, né? Neste mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então nós sabemos quem está querendo se aparecer aí. E aí nós podemos dizer: aquiete minha alma, aquiete-se. Você percebe que há uma ordem aqui que o salmista escreveu e que serve como lição. É uma ordem. Não é só a gente ler por ler essa palavra.
que diz assim: aquiete-se. É uma ordem que eu e você devemos dar para a nossa alma. Porque todo dia ela está tentando se levantar, ela está tentando falar mais alto que o nosso espírito. Nós somos seres espirituais, mas nós sabemos que nós temos uma alma e temos um corpo que às vezes ele está sapateando, né? Tentando se amostrar mais do que o nosso espírito, mas quem tem que se mostrar mais é o nosso espírito. E nós temos que dar uma ordem para a nossa alma: aquiete-se. No momento que estivemos, que eu e você nos vermos numa situação de tribulação, de inquietação, a palavra de Deus é: aquiete-se, aquiete-se. Olha aqui, lá em Atos 1:8, a parte B diz assim, Atos 1:8, diz assim, que você recebeu poder. Você recebeu poder. Então, este poder é para quê? Para botar a nossa alma no lugar. Quando ela se levantar inquieta, insatisfeita com alguma coisa, nós sabemos o poder que há dentro de nós, que o próprio Deus colocou dentro de nós. Ele nos deu poder, né? O Lucas 10:19 diz assim, Lucas 10:19 também diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O que você está temendo? O que tem se levantado contra a sua vida, que você tem se desesperado e você tem tentado resolver? Tem coisas que não é você que vai resolver. Tem coisas que Deus pode, que essa palavra aqui Deus está dizendo assim: ei, pare, deixe comigo, deixe eu resolver. Mas tem coisas que é eu e você que temos que fazer, e Ele já nos deu essa autoridade. Como está aqui em Lucas 10:19. Eu te dei poder. É como se Ele tivesse: Selma, eu já te dei poder sobre isso. Lene, eu já te dei poder sobre isso aqui. Você não precisa lutar mais de qualquer jeito. Você já sabe o modo certo de destruir esses dardos inflamados. Ei, nós sabemos que o inimigo, ele lança dardos, né? Eu já falei sobre isso, que eu vi uma reportagem uma vez que alguns caçadores, eles pegam alguns dardos, eles colocam um veneno tão poderoso na ponta daquelas flechas e eles soltam como os dardos para acertar animais, né? E quando aquele dardo com aquele veneno bate no animal, ele aguenta poucos minutos, ele morre. E são dardos. O inimigo, ele é assim. Ele está o todo tempo jogando dardos inflamados para tentar nos destruir. Mas nós temos uma arma poderosa, muito mais poderosa, né? Que nós podemos revidar. Enquanto ele está tentando lá, nós já revidamos com a palavra. E quando a palavra diz aqui: sabei que eu sou Deus, é dizer, maior é o que está com você. Maior é o que está com você. Levante o que for, com os dardos envenenados que forem. Mas você pode vencer. Vencer com o quê? Com a arma poderosa que é a palavra. Eu estou lendo o livro Armados para o Combate. É um livro poderoso, você que quiser adquirir. Ele é de... esqueci o autor agora. Rick Renner. E é um livro, eu não saí ainda das primeiras páginas, confesso. Já tem uns dias que eu li, que eu recebi, que eu ganhei esse livro. Foi um presente maravilhoso. Mas eu ainda não saí das primeiras páginas, porque eu leio e volto para o mesmo. Volto, porque eu quero aplicar aquilo para a minha vida. Eu falo, enquanto essa palavra, isso aqui não tiver aplicado dentro de mim, eu não vou parar de meditar nessas coisas. E é o que eu e você temos que fazer. Às vezes... tem dias que eu já estou parada aqui nesse versículo.
nesse Salmo 46 e no Salmo 42. Já tem uns dias. Aí você, o Salmo um dos menores, tão pequenininho. Mas existem coisas que enquanto não ser colada no nosso coração, né? Nós não podemos parar. E eu tenho um pouquinho de dificuldade de ler e só ler. Depois eu fico, o que está escrito ali mesmo? Não lembro. Então eu leio, releio. Enquanto ela não for plantada e começar a gerar alguma coisa dentro de mim, eu não paro. E esse livro, Armados para o Combate, é um livro poderoso, que ele nos ensina a estar armados, estar preparados, não para lutar contra o diabo, não, mas para lutar com as mentiras que ele levanta contra nós, as situações que levanta no nosso dia a dia, dizendo que nós não vamos vencer, né? Então nós temos que estar armados com aquela vestimenta de Efésios 6, que diz: você precisa estar com o capacete da salvação, você precisa estar com o escudo da fé, você precisa estar com o cinturão, você precisa estar calçados. Então há uma arma poderosa que nós temos, que enquanto o diabo está tentando jogar os seus dardos, nós estamos guardados pelo escudo da palavra, pelo escudo da fé, né? E não vamos ser atingidos. Olha esse salmo, ele diz assim: eis que vos dou poder para pisares serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada lhe fará mal algum. Meus irmãos, essa palavra aqui, eu li ela por muito tempo, e eu ficava assim, sim, Deus nos deu poder, mas por que eu não estou exercendo esse poder de quando as situações levantam, eu saber vencer? Porque ela não estava ainda armazenada dentro de mim. Essa certeza que eu tenho esse poder dentro de mim. Há algo que nos impede de nós recebermos a bênção. Por quê? Porque nós não colocamos não nos vestimos ainda com toda essa armadura de poder que Ele nos deu, né? E aqui eu coloquei aqui, deixa eu ler aqui. As situações que vêm, inquietações que batem na nossa porta todos os dias, mas há um Deus todo-poderoso que está pronto para combater em meu e em seu favor. Olha que coisa poderosa. Eu coloquei aqui aleluia. Eu vou escrevendo e já vou recebendo tudo, sabe? Algo poderoso de Deus com essa palavra: aquietai-vos. Lá em Samuel, não, em 1 Reis 13:19, ele fala de Elias. Olha só, Elias estava um pouco perturbado. Elias, quando soube que aquela mulher estava atrás dele, para matá-lo, Elias já tinha matado tanta gente, era um lutador, era um profeta daqueles mesmo, mas quando ele se viu diante de uma ameaça, ele fez o quê? Correu para a caverna. E olha só o que a Bíblia diz, que ele ficou desorientado, ficou preocupado, atribulado, e ele foi se esconder numa caverna, né? E ele ficou lá para passar a noite, e o Senhor chamou e disse assim: o que é que tu está fazendo aqui, Elias? E aí o livro diz assim, o versículo 13 diz assim: quando Elias, ele entrou na caverna e o Senhor disse que ia falar com ele. E aí o Senhor disse que ia passar para que ele visse. Sabe quando tem horas que nós estamos assim também? Queremos uma prova, não, pai, eu não... Lê a palavra está dizendo, está te dando a resposta. Você diz: eu quero mais, eu quero uma resposta audível.
E o Senhor disse: eu vou te dar. Eu vou te dar. E Elias aqui, ele quando estava naquela caverna, o Senhor foi lá e falou: o que tu está fazendo aqui? E ele falou que era porque estava com medo e tal. E o Senhor disse assim: eu vou passar para você ver que eu estou contigo. Que eu estou contigo, Elias. Ele era um homem que já tinha tido tantas experiências com Deus. Vocês lembram que ele, nesse versículo mesmo, nesse capítulo 19, conta que ele fugiu, ele andou pelo deserto o dia todo. Imagine, o sol quente do deserto, ele correndo, fugindo daquela situação por medo, porque às vezes o medo bate em nossas portas. As situações que nós temos enfrentado, que nós sabemos que tem muita gente que não está aqui por medo, sabia? Por medo do vírus. Ou então está dando desculpas, fica dando desculpas. Porque tem um vírus aí poderoso que está destruindo, é maior que está com você do que está nesse vírus. A palavra de Deus, ele nos manda nós nos apegarmos nele, independente se você está aqui ou não. Às vezes você não, viu? Nós somos guardados. Mas tem pessoas que não saem de casa e vai comprar o leite e pega. Tão simples, né? Meu irmão mesmo, ele tinha tanto cuidado, mas um dia foi afetado por esse vírus terrível. Então, a casa do Senhor, eu creio que é o melhor lugar para você estar. É um dos lugares mais que você vai estar protegido. Você só vai chegar, sentar aí, ouvir a palavra. Irmão, o mínimo que nós fazemos é, cumprimentarmos assim, com um soquinho um no outro. E vamos para a nossa casa, aqui nós estamos guardados. Porque nós estamos sendo alimentados, estamos ganhando anticorpos, tanto espirituais quanto para a nossa carne, porque quando nós ouvimos a palavra, ela entra como injeção de anticorpos para a nossa vida. E enquanto nós estamos aqui, estamos sendo fortalecidos. E há tantas pessoas que estão dentro de seus lares agora, tentando fugir por medo, e estão acumulando tantas doenças, tantos problemas, depressões, tantas situações. E Elias, naquele momento, Deus disse: eu vou passar para você perceber que eu estou contigo. E veio tantas situações, veio fogo, e Deus não estava no fogo. Veio um vento forte que a Bíblia diz que os montes, eles rachavam, eles se destruíam. Eu creio que era tipo aqueles deslizamentos de terra aconteceu naquele momento daquele vento, porque diz que foi um vento muito forte. Veio o terremoto, veio o fogo, e Elias, com certeza, ele correu para se esconder e ficou ali protegido, esperando passar, e dizendo: eita, que Deus poderoso é esse, que negócio é esse? Mas ele percebeu que nenhum desses Deus estava no meio, e de repente ele ouviu uma brisa, e nós sabemos como uma brisa é gostosa, diante desse calor, né, que nós estamos. Esses 3 dias agora que nós passamos foram dias intensos de calor. Nós sabemos o quanto uma brisa nos acalma. Gente, imagine aí. Não sei se você foi alguma vez para um psicólogo, uma psicanalista. Ele manda você sentar e imaginar. A primeira coisa que ele imagina uma coisa boa aí. Imagine você num lugar perfeito. Eu penso logo, eu debaixo de uma árvore, que eu sou apaixonada por árvore. Debaixo de uma árvore, sentada, e aquele ventinho, sabe, aquela brisa. E foi o que Elias ouviu, aquele sonzinho de brisa, e ele percebeu que Deus estava naquela calmaria, naquela brisa. E Elias saiu para fora da caverna e ficou na beira da estrada, na beira da entrada, quer dizer, na beira da entrada da caverna, para sentir aquele vento. Aquela mensagem que o Senhor passou para Elias naquele momento: aquietai. Olha o que eu tenho para você. Que eu e você possamos abraçar essa quietude de Deus. Deitar no conforto dessa quietude que só Deus pode nos dar, né? Ele tem essa brisa,
esse lugar, esse refúgio poderoso para mim e para você. Independente das situações. Porque elas vão se levantar, já se levantaram, você já passou, e vai continuar se levantando. Porque nós estamos aqui, nós estamos nesse mundo e não vamos ser isentos. Não é porque nós somos cristãos e obedecemos a palavra que nós não estamos isentos dessas coisas, né? Mas a palavra de Deus é aquiete-se. Se sinta no lugar, no refúgio, entre nesse lugar seguro que só o Senhor pode te proporcionar. Sabe? E o que eu posso tirar desse versículo aqui de Elias, dessa história de Elias? Que Elias, quando ouviu aquela brisa, ele disse: ai, que coisa boa, que coisa maravilhosa. E ele percebeu que Deus é um Deus de calmaria, que Ele te chama a atenção sem muito alvoroço. Quando você está muito atribulado, inquieto, é impossível você ouvir o Senhor chegar e falar, trazer essa brisa poderosa. Ele vai te chamar a atenção, dizer: epa, ei, se aquiete. Porque essa palavra aqui, olha aqui o que diz. Olha aqui, Salmo 42, versículo 5, o que diz? Porque estou sofrendo tanto, confie em Deus. Em outras versões diz assim: porque está abatida a minha alma? Porque você perturba-se dentro de mim? Salmo 45, versículo 42, 5, viu? E essa palavra diz assim: por que estás inquieto, a minha alma? E a outra versão que diz assim: por que você está tão triste, sofrendo? Olha a pergunta que nós devemos fazer para a nossa alma quando ela estiver inquieta, perturbada. Porque nós somos espírito e temos uma alma, então nós podemos falar com ela e dizer assim, como o salmista escreveu aqui. Diz assim: por que você está tão triste e sofrendo tanto? Você está se vendo nessa situação que você diz: pai, eu não sei como me portar nisso aqui. Eu estou inquieto, não estou tendo paz. Coloca a tua alma cativa, traz ela cativa ao teu espírito e diga assim como o salmista disse: ei, por que tu está sofrendo tanto? Confie em Deus. Você vê que a expressão que ele colocou aqui tem uma exclamação. Diz assim: por que você está sofrendo tanto? Confie em Deus. É como se ele dissesse: ei, confia em Deus. Aí ele ainda diz assim, é como eu vejo assim, o salmista dizendo assim para a alma dele: ei, aquiete-se, confie em Deus, fique aí quietinha, porque agora eu vou louvar a Deus. Porque o final diz assim: confie em Deus. Aí ele diz assim: voltarei a louvar o meu Deus. Alma, se aquiete. É o que nós temos que fazer, confiar no Deus que nós temos, confiar no Deus que está conosco. A Bíblia diz que, no Salmo mesmo diz assim, que 1000 se levanta de um lado, 10.000 do outro lado, mas nós não seremos atingidos. Então, nós temos que dizer: alma, se aquiete. Tem horas que nós temos que falar forte, como essa expressão aqui. Confie em Deus. Olha só, eu vou voltar aqui para o Salmo 46. O Salmo 46, 10. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. O Salmo 46, 10. Deixa eu ver se eu acho.
Não sei se na sua Bíblia está assim. Na minha versão, que é a... Ixi, minha versão não dá para ver aqui não. É NVI, eu acho. Diz assim: pare de lutar. E tem esse ponto de exclamação. Ei, pare de lutar. Aquiete-se. Tem a exclamação. Não sei se na sua Bíblia tem. E aí embaixo diz assim: saiba que eu sou Deus. Saiba que eu sou Deus. Tem outra exclamação. É tentando te acordar. É tentando... Sabe quando às vezes a gente não tá dando ouvido? Um menino quando tá atribulado, zoando, o que que a gente faz? Ei, vem cá. Ei, filho, vem cá. Ele não vai te ouvir não. Porque ele tá lá, elétrico. Quem tem filho sabe, né? Como eles são ativos, né? Cheio de energia. Você não vai, eles estão lá em pé de guerra, você vai chegar. Ei, aquiete-se. Não, tem horas que você tem que chegar e... Aquiete-se, pare com isso. Você tem que falar mais alto. Um pouco mais alto. E é o que Deus, é a palavra que Deus está falando aqui nesta noite. Um alerta para você. É como um alerta mesmo. Sabei que eu sou Deus. Já é tão importante. Essa palavra já é de sacudir mesmo, né? Olha só. E eu coloquei aqui, para finalizar, eu coloquei assim: aquiete seu coração. Aquiete o seu coração. E aí, em Josué 1,19, vamos ler? Além de se aquietar, ele nos dá uma ordem também, ele nos faz falar assim. Josué 1,9, me chamou muita atenção esse versículo que diz assim: digo e repito. Digo e repito, olha só, será se ele não já tinha falado algumas vezes com essa pessoa e ela não tinha ouvido? Ele disse: digo e repito, seja forte e corajoso, nada de desânimo, não fique com medo, lembre-se bem, o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você estiver. É como se continua na mesma vibe, como diz aí o povo, né? Essa palavra, ei, seja corajoso, só confie. Esse corajoso aqui pode ser assim: ei, seja forte. Você está dizendo, mas ei, você está com medo, seja forte, mas é assim: ei, seja corajoso em crer no Deus que você tem. Confie, relaxe. Nós podemos colocar esse versículo como: ei, seja forte e corajoso, relaxe. Relaxe. Nada de temer, nada de ter medo. Lembre bem, olha o que diz assim: lembre bem, lembre-se bem, o Senhor, o seu Deus, estará com você, onde você estiver. Grife esse versículo aí, para que no momento das adversidades, no momento das situações, você se levantar e dizer: ei, eu sou forte e corajoso. Qual é a palavra que o Senhor tem para mim nesta noite? O que é que essa palavra vai dizer para mim? E você vai lá e olha esse salmo, esse versículo de Josué 1,9, e você diz assim: eita, ele está falando aqui. Ele diz assim: digo e repito. Eu já te disse, mas eu vou repetir de novo. Aleluia. Seja forte e corajoso. Aleluia. Nada de desânimo. Aleluia. O desânimo bate, nossa porta bate todo dia. E nós sabemos que o desânimo, eu comparo ele como um entregador de pizza.
Assim, não vou falar no entregador de pizza, vou falar de um motoqueiro, um motoboy, aqueles que andam com aquela caixa nas costas. Ele bate lá na sua porta. Se você dá uma brecha, ele entra e ele chega, mas ele quer te dar algo. Ele pega aquela caixa e dentro daquela caixa não vem só o desânimo não, meu irmão. É como se ele viesse te entregar naquela caixa o desânimo, o estresse, a ansiedade. E nesse pacote pode vir o pânico, porque do desânimo você pode desencadear um estresse, uma ansiedade excessiva. E quando a ansiedade excessiva chega, ela não vem sozinha, ela vem com um pacote que nós chamamos hoje de pânico, né? O mundo, hoje em dia, a cada 10 receitas, 5 que eu pego no dia é receita de uso controlado. Por quê? Porque é a doença do século. Eu tinha um modo de falar que eu já me corrigi e tenho me corrigido a cada dia. Que eu acordava antigamente, isso já tem um bom tempo, né? Antes de conhecer essa palavra que transforma, porque praticamente nasci no Evangelho. Aos meus 12 anos eu já estava na igreja. Mas sabe, você ouvir como que essa palavra entra aqui e sai aqui, que você não recebe, então você não desfruta quando você não recebe. E essa palavra, estresse, todos os dias quando eu acordava, às vezes eu falava, hoje eu estou estressada, já acordava dizendo, hoje eu estou estressada. A Renilson falava assim, eita, tu já está estressada? Eu digo, já estou estressada. Sabe que não era eu nem estava, mas parecia que era uma palavra que era legal de se falar. Eu estou estressada hoje. Eu estou estressada, sabe? E nós estamos atraindo, chamando essas coisas. Quando nós chamamos esse estresse, quando nós passamos a viver esse estresse, ele não vem sozinho. Vem junto com a ansiedade e a ansiedade vai desencadeando. E tem muita gente que está aí, de repente você se vê numa situação já de pânico. E aí é onde você não sabe como se portar. Você não vai saber lidar com aquela situação. Então a palavra de não deixe que, como diz aqui, o desânimo. Nada de desânimo. Olha como o Senhor é bom e cuidadoso conosco. Não deixa, se o desânimo tá te rodeando, manda ele correr logo. Porque se ele chegar, se você dá brecha para ele não vai ficar sozinho não. Ele vai chamar outros convidados. E nós sabemos quais são esses convidados, né? A palavra de Deus lá em Efésios, ou em Filipenses 4:19 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Por que ele diz não fique inquieto? Quer dizer, não fique estressado, não fique ansioso. Tem algumas traduções que dizem assim, não estejais ansiosos por coisa alguma. Por que ele nos alerta sobre isso? É porque ele sabe que é perigo. É perigoso, então não deixa. Ele diz assim, não fique inquieto, não fique inquieto. Porque ele sabe que no momento que essa inquietação chegar até você, o desânimo entra, a inquietação entra, ela não vem sozinha. É um pacote, né? E esse aqui Josué, ele chama atenção e diz, nada de desânimo. E outra coisa, além do desânimo, o estresse, a ansiedade, o pânico, o medo, gente, é muita coisa. Quando nós damos lugar para um simples desânimo, que parece ser simples, um desânimo. Nós sabemos que tem muita gente doentes, desanimados, em seus lares caídos, porque eles não dão ouvidos
Chega o desânimo e eles alimentam. Ficam alimentando. Ai, hoje eu não vou para a igreja. Tem dias que meu irmão, que eu estou assim também. Tem dias que bate as situações, esse calor mesmo. Quando está muito quente, eu não gosto muito desse tempo de calor, que eu fico muito indisposta. Alguns problemas hormonais que eu estou enfrentando, eles triplicam, principalmente do calor. Então, dá um desânimo mesmo. Tem horas que eu não tenho vontade de sair para lugar nenhum. A vontade é de ficar lá no fresquinho dentro de casa. Mas, se eu der lugar, os meus líderes sabem, nossos pastores, meus pastores, Eugênia, alguns outros irmãos conhecem algumas situações que eu passei. Que se eu não tivesse pedido ajuda, talvez eu não estaria aqui. Porque quando ela bate, gente, a gente que tem a palavra, nós que temos a palavra, ainda temos esses embates, imagine quem não tem. Então nós temos que estar firmados, não deixar. Se o desânimo bater, fecha a porta logo, bota ela para correr, né? Bote ele para correr, não dê lugar, porque o Senhor é o nosso lugar seguro, Ele é a nossa fortaleza. Há um abrigo glorioso para mim e para você, que o Senhor preparou. Ele é esse próprio abrigo. E às vezes não, nós temos que estar sempre quietos. Quietos não quer dizer parados, não, mas com nossa alma no lugarzinho dela, para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Para que possamos ouvir, porque o Senhor, Ele fala quando nós estamos, quietinho ali, relaxado, confiando nele. Ele vem e fala conosco. Olha só que versículo poderoso aqui. Eu vou ler esse capítulo todo, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Que está lá em Salmos 46, o 1 até o 4, que diz assim. Vou ler aqui na minha Bíblia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio. Olha só o que Ele tem para você, auxílio. Não se desespere, Ele é o teu auxílio. O socorro bem presente na adversidade. Quais são as adversidades que têm se levantado? E Ele diz assim, e eu posso dizer assim: nós não devemos temer. Ele diz assim: o socorro bem presente na adversidade. Por isso não temeremos. Ainda que a terra trema, os montes se abalem, os montes afundem no coração do mar, ainda que estronde as suas águas turbulentas. E os montes sejam sacudidos pela fúria. Às vezes nós estamos assim. Por isso que a palavra de Deus hoje é aquietai-vos. Aquietai-vos. Mas olha o que o versículo 4 diz. Há um rio. Onde você está? Porque a palavra de Deus diz que nós estamos à direita de Deus. Não é mesmo? E olha só onde Deus mora. Olha onde é a cidade dele. Diz assim: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Você acha que é um rio turbulento? Não. É um rio que traz paz, que traz alegria. Por isso que ele diz assim que ele é o nosso refúgio. Sabe quando tem muita gente que quando se vê estressado, sabe o que ele faz? Ele corre e diz: eu preciso tirar férias, eu preciso ir para um lugar calmo. E a palavra de Deus diz aqui, há um rio cujas correntes ou cujos canais alegram a cidade de Deus. O lugar onde habita o Altíssimo. É esse lugar onde eu e você habitamos. Não é mesmo? Deus está. É o lugar onde Deus está. Não será abalado.
Diga, eu não serei abalado. De Deus vem o meu auxílio. Aí ele diz assim, desde o romper da manhã. É no início do dia. Ele já começa contigo. Olha só, é no romper da manhã. Ele já está contigo. Ele já é esse refúgio. Aí diz assim, nações se agitam, reino se abala, mas quando Deus ergue a sua voz, a terra se derrete. Ou seja, todas as situações que queiram trazer tribulações para o seu coração, agitação para a sua alma. Olha o que ele diz aqui, que Deus faz com que ele se derreta ou se torne em nada. Se torne em nada. O Senhor dos Exércitos está conosco. Gente, é o Senhor dos Exércitos que está conosco, não é qualquer um não. É o dos Exércitos. Olha só. Aí ele diz assim, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, que você possa ficar com essa palavra. Que você possa anotar aí a resposta que o Senhor tem para o seu coração nesta noite. E aquiete-se. E confie no Deus que você tem, que Ele é o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. O que é refúgio para você? Proteção. Sabe que quando eu estou muito assim, o dia não tá, eu não estou me sentindo bem. Sabe onde eu quero estar? Lá no meu quarto. Eu quero estar lá. É um refúgio para mim. É como se Deus dissesse, vem para cá. Aqui é um lugar onde eu relaxo. Aqui é um lugar onde eu posso, sabe? Onde eu entro e eu me sinto segura. É o lugar que Deus preparou para você. É esse lugar seguro. Quando você se vê atribulado, corra para esse lugar seguro que é Cristo. Ou mais importante, esteja já, né? Esteja nesse lugar seguro, não saia de lá não, né? Esteja nesse lugar seguro. Esses dias eu tive uma experiência, quando eu estava ainda operada, uma pessoa da minha família me ligou, entrou em contato comigo pelo Zap, era mais ou menos mais de meia-noite, eu ainda estava online, e ela percebeu que eu estava online, e ela entrou em contato comigo e ela disse que estava inquieta à noite, não estava conseguindo dormir, tinha batido o medo, o desespero. Imagine, meu irmão tinha acabado de falecer, tinha uns 3 dias, e ela se viu com aquele vírus também. Ela estava boazinha, gente, não estava sentindo nada. E ela ia para minha casa ficar comigo, e eu falei assim, faz o teste para vir ficar comigo, porque tu teve contato com muita gente aí. Foi logo quando eu cheguei de Salvador. Eu disse, faz o teste. Ela, mas eu não estou sentindo nada não, tia. Não estou sentindo nada não. Eu digo, mas faz o teste. E aí, eu disse, eu vou mandar o pessoal do laboratório ir aí, para fazer o teste. Para você vir, para a gente estar mais tranquilo. E ela ligou para o laboratório, o rapaz do laboratório não queria nem fazer o teste. Disse, você não está com sintomas nenhum. Ela disse, eu só estou com uma coceirinha aqui na minha garganta, coisa simples, não estou sentindo nada. Ele disse, não precisa fazer. E aí ele não veio, eles não quiseram. E aí ela falou, mas aconteceu isso e isso na minha família, eu tive, estava ali no meio de todo mundo. E aí eles, não sei se por medo eles não quiseram vir, ou por não ter mais de uns sintomas, eles não quiseram vir. E aí ela disse, eles não querem vir não, tia, disse que não vem não. Falei, tá bom. Aí minha cunhada ligou de novo e disse, eu quero fazer um teste. Não falou nada, só disse, quero fazer um teste. E aí
Eles foram lá na casa dela fazer o teste, o mesmo laboratório, viu? Quando chegaram lá que fizeram o teste, deu positivo nela. Menina, ela não estava sentindo nada. Quando chegou, aí ela sozinha teve que ficar num quarto, separada. Imagine, a gente estava naquela luta terrível, as emoções afloradas, aquelas situações de guerra, né, dentro de nós, com nossos nervos à flor da pele. Ela não estava sentindo sintoma nenhum, praticamente. Mas quando ela se viu com o teste, dizendo: oi, tu tá... Eita, tia, não vou poder ir para tua casa, deu positivo. Ela foi e se refugiou na casa dela. E uns 3 dias depois, ou uns 2 ou 3 dias depois, ela me ligou. Ela disse: tia, de madrugada já, depois de meia-noite, ela disse: tia, tu estava online. E aí começou a falar comigo. Deu uma crise de pânico tão grande que ela estava com falta de ar, tremendo o corpo todo, não conseguia dormir, estava, sabe, atribulada mesmo. E ela me falou comigo: tia, eu tô assim, assim, assim. E eu comecei a conversar com ela. Sabe que a minha posição natural era eu falei, eu não posso ir lá. Se eu pudesse, eu tinha saído correndo para ir lá, auxiliar, ficar com ela, porque eu sabia que aquela situação, eu percebia que não era físico, era espiritual, era algo espiritual, era algo de Satanás dizendo: olha, tu tá sentindo tudo que teu pai te sentiu. Ela começou a ficar atribulada e ela estava inquieta, à vontade, sabe? Se eu tivesse agido naturalmente, eu tinha falado: eita, corre para a UPA agora, porque esses sinais aí de inquietação, de falta de ar, já é do Covid. Só que naquela hora, sabe quando o Espírito Santo diz: ei, você não vai poder fazer nada, agora você não pode fazer nada, você não pode nem se levantar para ir lá. Eu só disse assim: vamos orar. E aí comecei a conversar com ela e explicando para ela. Fiz algumas coisas, mandei ela respirar fundo, fazer alguns exercícios. Eu disse: você tá bem, é pânico, é mentira, porque o inimigo, ele lança essas mentiras, né? E ela começou a sentir tudo aquilo, estava sentindo tudo aquilo. Ela estava se tremendo toda. Ela disse: tia, eu estou me tremendo todinha aqui, tô com o meu corpo trêmulo, estou assim, estou me sentindo quente, não sei se eu estou com febre, sabe? Começa a sentir tudo. E aí eu comecei a orar com ela, e comecei a dizer algumas coisas com ela, e eu disse: ei, ore aí, faça assim. E aí comecei a digitar um monte de coisa, de versículos, e como ela tinha que orar, como ela tinha que declarar. E mais ou menos 1 da manhã, eu acho que depois de mais ou menos 1 hora, mais ou menos, a gente conversando, e eu orando, pai, já tinha orado com ela, ela já tinha orado, eu confiei e comecei. E depois, mais ou menos 1 hora da manhã, ela me ligou e ela disse: tia, tchau, eu vou dormir. Já bateu o sono está batendo, eu vou dormir. Eu disse: glória a Deus, porque aquietou, veio aquela calmaria, com o poder da palavra. Porque se eu tivesse falado algo errado, tinha potencializado aquela situação. No outro dia ela amanheceu boazinha. A única coisa que ela teve foi a garganta que estava arranhando um pouquinho. Foi o único sintomas que ela teve. Mas se nós não tivermos com nossa mente aquieta, tem dias que você passa a sentir alguns sintomas. Será se eu estou? Será? Mas a palavra de Deus diz agora para você: aquiete-se e saiba que eu sou Deus. É eu que te protejo, é eu que te guardo, eu sou o teu socorro bem presente, é eu que te protejo. Você está no lugar seguro, no meu abrigo. Sabe, com aquela passagem que diz que o Senhor, ele é como aquela galinha que coloca os seus pintinhos debaixo das suas asas e protege. Você já viu que uma galinha, quando ela tem os seus filhotes, pode bater a tempestade que for, quando você vai lá, os pintinhos estão tudo seco, estão tudo protegido? É a mensagem que Deus tem para mim e para você nesta noite: aquiete-se, confie, entra nesse abrigo seguro. Agora depende de mim e de você entrar. Dá esse passo. Ele já está lá, prontinho,
Está tudo preparado para você. Agora eu e você temos que dar esse passo, entrar lá embaixo e se aconchegar nele. E confiar que ele está cuidando de tudo para você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Glória a Deus.